O mundo é grande o suficiente para nós. Nenhum fantasma precisa se candidatar, mas quando você eliminou o impossível, o que quer que permaneça, por mais improvável que seja, deve ser verdade. Uma troca de diálogos entre o Batman e o Alfred, fazendo referências às obras de Arthur Conan Doyle, respectivamente O Vampiro de Sussex e O Signo dos Quatro, falas do maior detetive da literatura, o Sherlock Holmes. Tudo isso pois nosso protagonista está prestes a entrar em uma nova perspectiva, com o episódio Night Rides, que no Brasil ficou como Passeio Noturno, escrito pelo Mark Bernardin. Depois de uma série de roubos, Batman se debate com a possibilidade que o culpado possa estar além do túmulo. Enquanto isso, a moralidade de Harvey Dent é testada. Uma generosa doação de campanha vem de uma fonte muito nefasta. Nos 5 primeiros episódios da animação, o foco foi em tramas envolvendo crimes urbanos, corrupção, seguindo o estilo daquilo que a gente conhece das histórias normais do Batman. Entretanto, o Homem-Morcego é um personagem com tanta riqueza que suas histórias não ficam restritas somente a isso. Mesmo no começo de suas aventuras na Detective Comics dos anos 40, o Batman era adepto a tramas onde ele precisava ir além do crime mundano, enfrentando vampiros, como é o caso do Monge Louco. Em Batman Caped Crusader, a primeira experiência sobrenatural dessa figura envolve fantasmas, literalmente. O episódio que fala sobre as fundações de Gotham com as famílias influentes, fala sobre o pensamento aristocrata se ligando diretamente à construção do nosso próprio protagonista. Eis então que temos a apresentação do Fantasma Fidalgo. James Dean Craddock, o Fantasma Fidalgo, foi criado em 1947 como vilão do personagem Gavião Negro. Em sua origem dos quadrinhos, ele era filho natural de um pai abusivo e uma mãe pobre. O jovem Dean Craddock logo cai em sua vida de crime, fazendo contatos com o sobrenatural. Depois que um cigano profetiza que ele seria capaz de transcender a morte e retornar à vida lutando e matando seus inimigos, sua carreira de vilão é encerrada quando ele é capturado e sentenciado ao fim da vida por enforcamento após ser enganado por uma mulher que ele estava tentando seduzir. Retornando como fantasma, ele lutou contra aqueles que faziam parte da Sociedade da Justiça, esperando que sua profecia se tornasse realidade. Nessa nova encarnação de Batman Caped Crusader, James Craddock era um rico que perdeu sua fortuna por uma combinação de jogos e apoio ao lado errado na guerra revolucionária. Ele então se tornou um bandido para tentar recuperar sua riqueza, um personagem que seguia à risca os ditames da aristocracia. A riqueza e o privilégio são direitos de poucos. É uma visão desumanizada que podemos encarar envolvendo este personagem. E a apresentação dessa figura quer buscar um diálogo direto com outro personagem de Gotham City, o próprio Bruce Wayne. Por mais que o nosso protagonista não apresente os traços preconceituosos tal qual o vilão apresenta, ainda assim esse Bruce Wayne tem um longo caminho a percorrer para resgatar um pouco de sua humanidade. O Homem-Morcego ainda vê muito nas pessoas ferramentas para que ele possa pôr em prática os seus planos, tal qual vemos o uso dessas palavras em relação a detetive Montoya no segundo episódio, ou mesmo a maneira como ele trata o Alfred no começo dessa animação. Todos são instrumentos para a justiça cega que Bruce busca após os traumas da perda de seus pais. O Fantasma Fidalgo e o próprio Duas Caras são dois vilões que fazem com que o Batman dialogue moralmente consigo mesmo, com a necessidade de rever as suas ações, isso nos mínimos detalhes. Existe um momento do episódio onde o Bruce fica surpreso que o Lucius Fox e o Alfred conversem como se fossem velhos amigos. Lucius diz a ele que sempre foi ensinado a tratar os empregados como pessoas, e sugere que o Bruce deveria tentar a mesma coisa. Ou mesmo no momento em que o Alfred revela que os Pennyworth são uma linhagem de cadetes de uma família ducal. Bruce chega a questionar o porquê o Alfred nunca havia falado sobre isso, recebendo como resposta o fato que nunca lhe foi perguntado sobre isso. Então são diálogos menores durante o episódio que podem parecer pouca coisa, mas que na verdade retratam muito o que é este Batman dentro dessas aventuras. E é bom ressaltar que o Batman de Caped Crusader está na sua segunda semana de atuação, segundo o que foi dito pelos produtores. Historicamente, o Homem-Morcego refere que em seus primeiros anos de atuação ele agia de maneira imprudente e pouco consciente de seus atos, o que pode conversar com essa curva de aprendizado desse Batman, ainda mais quando ele vê na sua frente um aristocrata tal qual ele. Essa é a maneira de causar um choque na forma como são as coisas. Obviamente que nós temos momentos um pouco mais decisivos para este Batman no entendimento de que as pessoas ao seu redor não são meros peões. Por exemplo, quando Bruce luta contra o Alfred possuído. Uma luta em que ele enfrenta a possibilidade de perder o seu parceiro de combate ao crime, tendo que admitir que ele não pode fazer isso. Não pode ver nas pessoas somente isso. Um pequeno passo para o personagem construir mais da sua humanidade perdida naquele momento do beco do crime. Pois esse Homem-Morcego não perdeu somente a sua infância naquele dia,
mas sim toda a sua humanidade. E é claro que nós temos aqui os ecos quadrinísticos, ou as referências à mídia original do Batman. Aqui, por exemplo, a luta entre o Batman e o Fantasma Fidalgo foi um pouco inspirada em Batman 319, onde neste quadrinho o Batman também não acredita que o fantasma seja um verdadeiro ser sobrenatural. Já na luta final, o Fantasma Fidalgo possui Alfred, semelhante ao que aconteceu em Batman 310. Além disso, quando Bruce entra na biblioteca, ao pesquisar um pouco mais sobre o brasão que ele havia encontrado envolvendo o seu inimigo, ele se depara com o nome Moldoff, uma referência ao lendário artista fantasma que Bob Kane usava no seu estúdio. Sheldon Moldoff foi co-criador de personagens como Era Venenosa, Senhor Frio, que na verdade era o Senhor Zero no começo, Batgirl, Batwoman, Ace, ou seja, é um artista extremamente importante na mitologia do Batman. Além disso, nós temos também o Papa Meia-Noite aparecendo aqui. Ele é um personagem que foi criado pelo Jamie Delano e pelo John Higway, que fez sua primeira aparição nas tramas de Hellblazer, quadrinho de 1988, estrelado pelo Joe Constantine. Neste universo, ele é considerado um dos maiores praticantes do ocultismo, particularmente se voltando para os campos de maldições e necromancia, e é um rival direto, de longa data, do John Constantine. Quem sabe com a aparição do Papa Meia-Noite abre a possibilidade no futuro de aparições de outros personagens do mundo da magia na DC nesta animação, como o próprio Constantine, ou mesmo a Zatanna. Zatanna é uma figura muito importante com uma ligação especial com o passado e presente do Batman. Agora, vale o destaque que outro personagem que merece atenção aqui é o Harvey Dent. Desde o primeiro episódio, o promotor público da cidade é tratado como uma figura vil, também desumanizada. Não é alguém que se importa necessariamente com as pessoas, ele tem uma moralidade dúbia na resolução dos casos. Mas é nesse episódio que vemos o futuro do vilão se embrenhando com a corrupção diretamente, usando o dinheiro da máfia para ter alguma chance de realmente se tornar o prefeito de Gotham City. Quando Harvey quebra o vidro do retrato da sua imagem, não é só um prenúncio para a chegada do Duas Caras, aquilo que a gente espera envolvendo Harvey Dent sempre, mas é também a quebra do pouco da decência que o personagem tinha como promotor público. Por mais que ele não fosse o Apollo, tal qual é descrito nas suas primeiras aparições em muitas histórias, antes dele se tornar o Duas Caras, ainda assim aqui ele não se envolvia diretamente com a máfia. E nessa desconstrução do Duas Caras, veremos um personagem que se tornará o espelho do Homem-Morcego no final dessa temporada. Uma figura que é corrompida, exacerbando o melhor e o pior da sua alma. Então, se o episódio representa o resgate da humanidade do Batman, do outro lado representa um passo para o mergulho no pior daquilo que o Harvey Dent pode ser de si mesmo. Então, na conclusão, por mais que estejamos vendo aqui o Batman enfrentar algo fora daquilo que ele crê, ele tendo que resolver crimes envolvendo fantasmas, ainda assim o antagonista tem o seu propósito para falar sobre algo bem mais mundano e que dialoga diretamente com o nosso protagonista. Uma boa sacada para o uso desse personagem. Inclusive, além dos foreshadows deixados envolvendo o Duas Caras futuramente, você tem um ponto importante que é tratado na trama, que é um segredo que o Alfred guarda, que em nenhum momento é revelado durante o episódio. O que será que o Alfred está guardando para si? O Bruce Timm chega a brincar um pouquinho sobre isso, onde o produtor ressalta que não é para o público se preocupar, pois qualquer que seja o segredo do Alfred, ele não envolverá o fiel mordomo se envolvendo com a Marta em alguma noite solitária enquanto o Thomas está viajando a negócios. Não veremos na segunda temporada o Alfred dizer que na verdade ele era o pai do Bruce esse tempo todo. Podem ficar tranquilos, mas ficamos curiosos para saber qual é o segredo então do Alfred. O que ele andou fazendo de errado ou de certo? Enfim, confesso que esse era um dos vilões que eu estava um pouco mais temeroso em saber como eles encaixariam nessa trama, como eles conjugariam este Batman um pouco mais sério, entre aspas, com algo um pouco mais fantástico. Mas no final das contas funcionou bem, dentro da perspectiva e proposta apresentada. Talvez não seja um dos meus episódios favoritos, mas eu gostei do resultado. E você, o que achou? Gostou dessa trama construída? Acha que o Batman está cada vez mais resgatando a sua humanidade, ou criando uma certa humanidade, visto aquilo que ele perdeu na noite da morte de seus pais? Comente aqui embaixo, bem como traga mais perspectivas e curiosidades do que você achou envolvendo a trama de Passeio Noturno. E vou aproveitar aqui e indicar 2 vídeos para você assistir também, pois eu já fiz a resenha de outros episódios. Já tinha feito uma resenha um pouco mais abrangente envolvendo os 3 primeiros episódios, que vou tratar com mais profundidade futuramente, depois de que a gente passar pelos outros episódios. Mas falei com mais detalhes do episódio 4 e do episódio 5, falando sobre o Firebug, ou o Mariposa, e ao mesmo tempo sobre a Arlequina.
Veja lá as minhas percepções e curiosidades envolvendo toda essa trama, ou essas tramas. Aproveitando o finalzinho do vídeo aqui para agradecer como sempre os membros do canal, o pessoal que apoia este projeto. Você também pode ser membro. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo, com um valorzinho bem pequenininho de R$3, você ajuda toda essa proposta, este canal focado no Homem-Morcego. Também você pode ajudar curtindo este vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então é isso, eu vou ficando por aqui.